Olá, nonos anos. E aí, como vocês estão? Espero que estejam todos bem. Na aula de hoje, trabalharemos o gênero abaixo-assinado, que se encontra no livro 3, páginas 69 a 71. Só para reforçar, vocês têm até sexta-feira, dia 30, para estar deixando livro 2 lá no colégio, ok? Então, pegue o material e acompanhe comigo. Então, o gênero abaixo-assinado, ele é um gênero ao qual ele vai trazer a opinião de um determinado grupo a respeito de um assunto, tá? E esse grupo fez uma determinada tomada de decisão ao qual precisa da assinatura de várias pessoas para poder essa decisão ser tomada ou colocada em prática, ok? Então vejam só, tem um fragmento aí de um abaixo-assinado que fala sobre a defesa do Museu Nacional pela ciência, tecnologia, educação e cultura no Brasil. Então o título é o elemento fundamental do abaixo-assinado, que vai antecipar ao leitor que, né, se ele vai ter interesse em participar, em estar colocando ali a sua assinatura ou não, tá? Então ele tem que ser curto e chamativo. Então vejam só, nós cidadãos e cidadãs brasileiras, estarrecidos com o incêndio que destruiu o Museu Nacional, demandamos a todos que estão concorrendo a cargos públicos nestas eleições que incluam a defesa da ciência, tecnologia e cultura no país com elementos, como elemento essencial dos respectivos projetos de governo. Observe que a linguagem desse gênero ela tem que ser uma linguagem formal, né, uma linguagem mais culta, a norma padrão da língua. Então, observe que faz referência ao grupo de pessoas, né? Primeiro é do plural, ó, nós, né? O grupo como um todo, estamos tomando essa decisão, ok? Então, pedimos especialmente aos candidatos à presidência da República e aos governos estaduais que não lavem as mãos em face da tragédia mundial, que é a destruição do Museu Nacional e tudo o que ela representa. Pedimos que se manifestem claramente sobre a tragédia e sobre o que pretendem fazer com relação a essas 4 áreas, caso sejam eleitos. Então, olha o vocativo, né? A menção ao destinatário, a quem vai ser enviado, as autoridades, então, a presidência da República, as instituições, né, os governantes, enfim, nesse caso, o que diz respeito a este abaixo-assinado. Então, continuando. A construção do Museu Nacional é resultado de um esforço coletivo que se estendeu por mais de 200 anos. Em poucos minutos, tudo se perdeu. Essa tragédia não aconteceu por acaso. Ela é resultante de uma série de escolhas e negligências que foram se acumulando. Uma dessas escolhas é justamente ignorar o papel da ciência e tecnologia, da educação e da cultura para o desenvolvimento do país. No mundo em que vivemos hoje, esses são os pilares que permitem garantir a prosperidade de um povo. Todos estão interligados e nenhum pode ser deixado para trás. Então temos aí, ó, o corpo do texto, que é o fragmento do abaixo-assinado, que é apresentado o problema, os argumentos que comprovam, né, esse problema, que realmente está acontecendo esse problema, e a solução que está sendo exigida para poder solucioná-lo, tá? Então, vamos lá. Outras instituições científicas e culturais foram também atingidas por incêndios recentes. O auditório do Memorial da América Latina na Cinemateca Brasileira, o Museu da Língua Portuguesa, o Teatro Cultural Artística e o Instituto Butantan. Então, ó, o desafio que temos como sociedade hoje é criar
um modelo desenvolvido de desenvolvimento novo para o país, que tenha como essencial a proteção dos valores que o museu representa. Então, ciência, tecnologia, educação e cultura. Então, olha aí o uso dos verbos reivindicativos. Rogamos, tá? Pedimos, demandamos. Geralmente, ó, o texto vem em primeira do plural, tá? Que é como falou, né? A pessoa que redigiu e o grupo que está apoiando ela que compõe, né? Que faz parte da construção desse texto, tá? A questão do apelo, ó. Então, rogamos a todos aqueles que compartilham desses valores, cidadãos, cidadãs, candidatos e candidatas, a assinarem conosco esta carta de compromisso. Então, a causa, né? Então, o apelo que quem produziu, né? O grupo que está a favor que isso seja assinado, que isso seja prometido, né, no caso cumprido, fazendo o apelo aí, ok? Então, tem algumas questões para vocês responderem. Primeiro qual é o problema coletivo que é apresentado nesse abaixo-assinado. O segundo, apesar de ter semelhanças e de utilizar o termo carta no título e ao final do texto, trata-se de um abaixo-assinado. Comprova essa afirmação com um fragmento do texto que ilustre essa característica, que é própria do abaixo-assinado, que no caso não teria em uma carta, no gênero carta, tá? É própria do gênero abaixo-assinado. Terceiro, em sua opinião, o presente abaixo-assinado terá adesão da maior parte de seus leitores? Vocês acham que quem leu esse abaixo-assinado vai ter interesse em realmente assiná-lo, em apoiar essa causa? Sim ou não e o porquê? Sua opinião. Quarto, em que medida a reconstrução do Museu Nacional tem a ver com a temática abordada ao longo desta unidade? Então, aí o que vocês já presenciaram, ou se vocês quiserem voltar lá para o início do capítulo e rever, né? O que tem a ver essa temática, tá? E, mediante agora, né, a todo o estudo da estrutura do gênero, vocês vão produzir um abaixo-assinado, tá? Então, depois de ter lido, visto toda essa aula sobre o gênero, tá? Chegou a vez de vocês analisarem a realidade em que vocês vivem e descrever sua própria reivindicação. E aí vocês podem estar utilizando, né, essa questão da vacina, né? Isso é só uma sugestão, tá? A questão da privatização do SUS, esses assuntos que estão sendo bem recorrentes durante essas semanas, né? E é o que estamos vivenciando atualmente. Então, é uma sugestão, né? São sugestões para vocês estarem criando aí o abaixo-assinado, tá? Então, vocês terão que, né, expandir seu olhar, colocar-se no lugar do outro, pensar no coletivo e seguir as instruções, tá? Pense nos lugares em que você passa mais tempo. Então, na escola, ultimamente tá mais em casa, né? E escolha para observar, tá? Mas aí vocês podem estar fazendo aí dentro dessas sugestões que eu dei. Durante o período de observação, atente-se a possíveis problemas ou necessidades coletivas. Criação de uma biblioteca, um espaço para estudo, questão de vazamento de água aí, né? Quem mora em condomínio, se tiver com falta d'água também. Criação de um espaço para o lazer. Caso não perceba nada aparente, pergunte às pessoas que dividem o espaço aí, podem estar perguntando para os seus pais, seus avós, tios, primos, irmãos. Com base no problema identificado, escrevam, né, vocês vão produzir um abaixo-assinado. Caso tenha observado vários problemas ou necessidades, escolha apenas um, pois seu texto deve ser claro e objetivo. Então, de todos os problemas aí que eu citei, enfim,
ou que vocês observarem ou quiserem escrever, vocês vão produzir em cima de um só. Antes de escrever o texto, vão responder as perguntas, tá? Para compor o roteiro. Então, no rascunho, responda as perguntas. Que grupo de pessoas você está representando? Quem pode resolver o problema, a necessidade? Então, por exemplo, no condomínio, um síndico pode estar resolvendo. Na cidade, o prefeito, o vereador. Nos temas que eu citei, o presidente, né, o governo, enfim. Qual o problema ou necessidade observado? Por que a resolução desse problema ou necessidade é importante? Por que ele é importante para o lugar que você escolheu, né? E qual é essa reivindicação, tá? Reivindicação. Após escrever o abaixo-assinado, pode estar trocando figurinha aí com o colega, via WhatsApp, que eu sei que vocês conversam bastante, tá? Estarem mostrando a mim o rascunho, ok? Vocês vão estar me entregando esse abaixo-assinado na semana que vem, tá? Então, na aula que vem, no caderno mesmo, não precisa passar limpo. Vão estar mostrando no dia 5, tá? 2 segunda, 3 terça, isso, dia 5, ok? 5 de novembro. Por fim, disponibilize o abaixo-assinado online, isso não precisa, tá? Vocês vão fazer até a 5ª etapa. Aí, no caso, é uma sugestão também. Para vocês fazerem uma reivindicação, imaginando que a escola não tem um laboratório de ciências, ou que ele não possa ser usado. Você decide elaborar um abaixo-assinado para que a direção da escola possa ajudar a conseguir recursos para esse laboratório. Então, vocês podem supor a ideia. Isso também pode vir como uma sugestão para vocês produzirem aí o abaixo-assinado, tá? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Dúvidas no meu Instagram, professora Iana. A palavra-chave é abaixo-assinado. Então é isso. Espero que tenham gostado da aula de hoje e tenham se interessado mais por este gênero. Beijos e até a próxima aula.